A senhora deputada referiu aqui alguns instrumentos, alguns mecanismos que, não sendo cotas legalmente instituídas, que podem ter uma importância muito grande para reforçar a presença das mulheres nas empresas e reforçar a sua presença em postos de liderança. Questões como códigos de ética, compromissos sociais que as empresas possam assumir, mas também, e aqui peço desculpa, mas não posso deixar de puxar a brasa à minha sardinha, mas também o papel que o diálogo social entre as empresas e os sindicatos e as empresas e os trabalhadores também têm na promoção das mulheres em locais de chefia, de uma forma mais ou menos direta, mas às vezes de uma forma indireta, nomeadamente quando uma estrutura sindical discute o desenvolvimento da formação profissional dos ativos. E quando sabemos que essa formação profissional por vezes exclui as mulheres, por vezes exclui os menos qualificados, é também uma forma de estarmos a zelar pela promoção da igualdade das mulheres no mundo do trabalho e pelo reforço da participação das mulheres em locais de direção, sejam de direção de topos, sejam de direção intermédia. Portanto, professora, a palavra é sua. Obrigada. Em primeiro lugar, agradeço. Estou habituada a falar para plateias grandes projetando a voz, mas fica mais fácil, de facto. Em primeiro lugar, agradeço o amável convite que me foi dirigido pelo sindicato, pelo Dr. Horácio Oliveira. Agradeço também o apoio e a afeição com que fui acolhida pelo GRAM, na pessoa da sua coordenadora, a doutora Cristina Troni. Muito obrigada. Agradeço a todas as pessoas que estão a participar ativamente desde o início neste debate, e espero que venhamos de facto a dialogar um pouco mais. À moderadora deste painel e às colegas de painel. Muito obrigada por todas as contribuições, porque esta questão é uma questão de... Nós estamos aqui a falar de mulheres e eu dizia há pouco lá fora, ok, eu sou mulher, portanto eu tenho que defender a minha classe, ok? Mas nós estamos a falar aqui de uma das dimensões da diversidade e da gestão da diversidade. Isto, em Portugal e sobretudo no setor financeiro, como o conhecemos, não é ainda uma problemática que nós a que estejamos muito atentos, porque não sentimos a necessidade dessa problemática de outras dimensões da diversidade, ou pelo menos elas não nos são tornadas conscientes. Mas esta problemática de género cruza com outras que, uma delas já é bastante saliente, embora também não falemos muito sobre isto, que é a questão da idade, o idadismo. E aqui lamento, mas as mulheres, a partir de uma certa idade, têm uma dupla penalização. Os estudos científicos também apontam no sentido de, portanto, não há uma única dimensão de discriminação, há o entrecruzamento na sociedade em geral, o entrecruzamento de várias dimensões de discriminação, desde o género, à idade, ao grupo étnico, à classe social. E quando um determinado indivíduo tem, eu costumava dizer, quando era mais nova, tanto ontem, que eu tinha nascido com 3 déficits que me iam arruinar a vida, ou que me iam tornar a vida extremamente difícil. Era pobre, era mulher e era deficiente. Ok? Portanto, e de facto a literatura científica demonstra que diversas fontes de discriminação agem, portanto, se entrecruzam e potenciam a discriminação. Na sociedade portuguesa e sobretudo no setor financeiro, nós não estamos ainda muito atentos a esta questão, atentas a esta questão, mas com a globalização, com a banca virtual, com todos estes desafios da 4ª Revolução Industrial, vamos ser confrontados com esta diversidade. Podemos ter equipas virtuais em que temos um mexicano, uma brasileira, um coreano e as coisas têm que funcionar. Ou temos os refugiados ou os imigrantes que vêm para o nosso país e que
entram no mercado de trabalho e temos que saber lidar com isso. Pronto. No entanto, eu vou-me aqui focar naquela que para mim é o ponto de honra, a minha grande luta de alguns anos. Eu tive o privilégio de fazer o meu mestrado e doutoramento com uma das pessoas que no âmbito nacional muito trabalhou pela igualdade de género, que foi a professora Lígia Amâncio, do ISCTE. Ela durante muitos anos esteve na CIT, esteve numa série de organismos, e sem desprimor de ninguém, que todas as mulheres e todos os homens que partilham esta luta merecem todo o carinho, mas eu tenho um grande carinho por esta senhora que me levou pela mão da questão da igualdade. E eu começo por responder à questão que me colocou com o desafio que já está ali exposto. Ou seja, esta é uma notícia de setembro deste ano relativa ao quadro de administração de uma empresa do setor financeiro em que o acionista maioritário é o Estado, onde, por acaso, há cotas, correto? E não temos aqui, de facto, paridade. Ou pelo menos, quando esta notícia foi desenhada, portanto, de qualquer forma, mesmo que haja lá mais uma pessoa, não temos de todo paridade. Estamos a falar de uma empresa em que o acionista é o Estado. Portanto, há aqui várias questões muito críticas no que toca às cotas versus empresas. Aqui eu diria que esta devia ser a empresa prototípica para que as cotas fossem aplicadas. O acionista maioritário é o Estado. Eu partilho da ideia que foi veiculada de manhã. As cotas não são um mecanismo para todo o sempre, não são um mecanismo ideal, mas é um mecanismo que tem que ser posto em marcha para garantirmos alguma percentagem. Acho que nas empresas em que o acionista maioritário é o Estado, deveria haver liderança pelo exemplo. É uma coisa que eu partilho em absoluto e que aqui não estamos a ver. Agora, quando falamos depois de transposição para todo o setor empresarial, eu acho que é muito importante fazermos uma coisa que é a segmentação desse setor. Então, nós temos empresas de grandes dimensões, privadas, estou aqui a falar agora, a partir de agora das privadas, porque as outras já disse qual era a minha posição, em que se houver, portanto, de facto, uma grande dimensão, há sinergias, há custos, há uma gestão financeira e de recursos, nomeadamente humanos, que permite aplicar cotas. Por outro lado, e permite aplicar cotas, permite montar mecanismos de promoção da gestão da diversidade ou da promoção da igualdade. E essas próprias empresas, muitas delas têm estado a organizar-se. Eu represento a entidade onde trabalho num fórum, que é o Fórum Hygiene, o Fórum de Empresas para a Igualdade de Género. E falamos aqui dos mecanismos da promoção da igualdade de género nas empresas. O que é que estas empresas querem fazer agora? Está lá a EDP, está lá a Microsoft, estão pequenas empresas também, e nós queremos que entrem mais pequenas empresas. E o que é que elas pretendem fazer neste momento? Dizerem, ok, nós, por todo, em conjunto, representamos 30% do PIB. Nós estamos a implementar medidas de promoção da igualdade de género, que vão desde a conciliação, trabalho, portanto, vida profissional, vida pessoal. Eu não gosto de fazer o trabalho família, porque parece que a vida pessoal é só a família, também não é verdade. Implementam medidas de conciliação, implementam medidas formativas em direitos humanos, por exemplo, portanto, implementam medidas de promoção, de gestão de pipelines de talentos para mulheres, que é também, portanto, um mecanismo de afirmação ativa, portanto, um mecanismo de afirmação nas organizações, nas empresas, para promover o talento feminino, que sim é muito desperdiçado. Aliás, uma das pessoas que eu comecei por ouvir nas primeiras plenárias do Hygiene, que adorei, sem desprimor de ninguém, mas adorei, um homem a falar daquela maneira, o Dr. António Ramalho, na altura estava nas infraestruturas de Portugal, ele agora está no Novo Banco.
E ele dizia uma coisa fantástica. Porque eu sou mulher, eu luto pela igualdade do meu grupo, da minha classe social, mas eu não sou uma coitadinha. Nenhuma de nós aqui é nenhuma coitadinha. Portanto, o que pretendemos fazer é fazer valer os nossos direitos, afirmar o nosso espaço por aquilo que nós valemos, mas não percamos pena. E ele dizia uma coisa fantástica: eu não estou aqui nada nesta coisa da igualdade de género, não estou aqui por questões ideológicas. Eu estou aqui porque, em termos económicos, isto faz sentido. Porquê? Volto a repetir aquilo que já foi dito: 60% dos talentos que saem das universidades são mulheres. Grande parte do público, do cliente final das empresas, são mulheres. São as mulheres que compram. Portanto, temos que adequar a força de trabalho ao cliente final. E, portanto, estamos aqui a falar de indicadores económico-financeiros que advogam em favor da igualdade de género e da diversidade genericamente. Quando há pouco de manhã era referido, é um estudo que é da McKinsey, era referido que há estudos que referem que as empresas onde há um maior número, uma maior representatividade feminina têm melhores resultados financeiros. Isto existe, não é porque as mulheres tenham pós de palim-pim-pim, vão ali fazer... o que acontece é que esta paridade simboliza, representa uma abordagem de gestão global, holística, face à sociedade, face à diversidade de que a sociedade e, portanto, as empresas têm que ser constituídas. E ao ter esta abordagem, porque, atenção, nós, à hora do almoço até comentávamos, nós quando estamos a referir estes estudos, estamos sempre aqui no âmbito das ciências sociais a falar em correlações. Portanto, associação entre variáveis. Não estamos a falar de nexos causais, que em ciências sociais, até mesmo na economia, são extremamente difíceis de demonstrar. Mas estamos a falar de associações fortes, de correlações que podem ser fortes. Portanto, voltando atrás, e este Hygiene, o primeiro relatório deste fórum, o primeiro relatório que elaborou, tinha um nome fantástico. A igualdade é um bom negócio. Portanto, e eu adorei esta postura. O Dr. António Ramalho até dizia: pois eu tenho 2 filhas lá em casa, quer dizer, já agora gostava que elas tivessem a mesma igualdade, a mesma oportunidade. Eu gostava também, portanto, as grandes empresas podem fazer isso, podem fazer lobby. As pequenas empresas também podem aderir a estes fóruns, e nós em Portugal, acho eu, que somos muito maus em participar em redes, em colaborar com os outros. Mas, portanto, as pequenas empresas também podem aderir a estes fóruns e podem beneficiar até em termos de formação, em termos de instrumentos de gestão de recursos humanos, gestão de talento, podem beneficiar da presença nestes fóruns, minorando assim os custos associados com instrumentos e práticas de gestão da igualdade e da promoção da igualdade. Mas pronto, nas grandes empresas temos mais esta facilidade, faz-se lobby, e o que é que se pede ao Estado? Benefícios fiscais. Por exemplo, nós fazemos um investimento na promoção de uma fatia importante do talento da sociedade, com isso aumentamos também a rendibilidade para nós, mas de alguma forma estamos aqui um bocadinho a assumir um papel do Estado. Portanto, vamos obter algum tipo de benefício. É uma forma de Estado e empresas privadas colaborarem no sentido de promoverem a igualdade de género. Depois temos uma fatia muito grande em Portugal, nós acho que é à volta dos 95% aproximadamente, de empresas que não são grandes. São PMEs. Às vezes são microempresas, que têm 1, 2, 3, 10 pessoas. E aí
não faz sentido as cotas. Do meu ponto de vista, do meu modestíssimo ponto de vista, as cotas, ok, tenho lá 6 pessoas. E no outro dia era muito curioso que neste fórum está uma empresa gráfica muito pequena, tem 15 pessoas, e o dono da empresa dizia: a promoção da igualdade e conciliação é tudo o que se faz desde o início, nem precisa de haver medidas, porque quando quando a colaboradora ou o colaborador tem um filho doente, isto tem que se jogar entre todos para ver quem é que substitui, quem é que faz o produto, porque o produto tem que ser lançado, a campanha tem que ser lançada naquela data. Nestas empresas, de facto, é muito importante, por um lado, o apoio de veículos do Estado, como seja o Instituto de Emprego e Formação Profissional, de alguma forma para prestarem consultoria de forma agregada a estas organizações em diversas áreas, não só na promoção da igualdade, mas em diversas áreas, porque normalmente estamos a falar de um tecido empresarial em que os gestores têm fraca formação, têm baixa formação, o que também não advoga nada em favor da promoção de mecanismos, nem de boa gestão, quanto mais de igualdade, seja do que for. Pronto. Também potenciar, e isso faz-se através da educação, faz-se através de campanhas, faz-se através de consultoria local, potenciar o estabelecimento de redes e de parcerias entre estas organizações. Não há outra forma. Elas não têm escala para sozinhas fazerem este tipo de medidas. Às vezes até o fazem, mas tudo muito casuisticamente, muito ad hoc. Fazem-nos porque conhecem as pessoas, estão ali. Tem uma senhora que é a única pessoa responsável pelo armazém e a senhora tem um filho doente, e portanto as duas uma. Ou a senhora traz para ali o filho e eles não podem impedir, ou então eles têm que fechar a porta e naquele dia não sai material para a rua. Portanto, são realidades muito diferentes e acho que há soluções diferentes e abordagens diferentes para cada uma destas realidades. Agora, eu gostava só, e não tem tanto a ver com isto, mas questionar algumas asserções que foram feitas aqui de manhã. Uma delas é a questão do mérito. E foi dito aqui, pelo mérito nós conseguimos chegar lá, porque o mérito, mas o que é isto do mérito? Porque o mérito não é um conceito neutro. O mérito é um conceito genderizado. Só um exemplo muito rápido, e isto eu debati claramente na minha tese, um exemplo muito rápido. Porque disseram aqui também de manhã muito bem, a comunicação, as palavras veiculam um significado e são simbólicas de uma realidade e criam essa realidade. Então, como é que se define o mérito? E quando eu digo, por exemplo, em Portugal, e diz-se muito, parece mal sair à hora. Portanto, o mérito, uma das formas de medir o mérito, isto não estamos aqui sequer a falar muitas vezes de construção explícita, estamos a falar de construção implícita do contrato psicológico implícito entre empregador e colaborador. Empregadora e colaboradora. Que é preciso estar cá mais tempo, é preciso ser visto por alguém depois daquela hora. É uma forma de definir o mérito. Ele é avaliado desta forma. Quando, por exemplo, o mérito tem este indicador pseudo-objetivo de medição, qualquer elemento que não consiga cumprir com este indicador, com esta exigência, não tem mérito. Ponto. De onde vamos questionar, eu acho que nós estamos aqui a falar dos homens e das mulheres, e estamos a falar de outra coisa. Eu acho que nós devíamos estar a questionar o significado do trabalho, o significado das organizações, como elas estão definidas. E para já, fico por aqui, tenho mais alguns desafios, mas vou-me guardar. Muito obrigada. Muito obrigada.